Hoje lição de número 12, hoje nós vamos falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Fica comigo aí que é sem enrolação e direto ao ponto. Vamos para a aula. O textuário diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então hoje nós vamos falar aqui sobre essa palavra holística, a definição, o que significa essa palavra ou essa crença usada aí para muitos. Vamos partir para a nossa introdução, para o vídeo ficar curto, para não te enfadar aí do outro lado, tá bom? Vamos partir aqui para a nossa introdução. A nossa introdução aqui vai falar desse assunto, né? Da espiritualidade holística, que é uma palavra que é usada em várias áreas. É usada na área da religião, é usada na área da medicina, é usada em várias áreas esse termo aí, holística, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E holísticos, né? Ou essa crença holística, essas pessoas, falando assim a grosso modo, essas pessoas, eles acreditam, exemplo, em força do cosmos, né? Força cósmica, a força do universo, tudo para eles é Deus. Deus é assim para eles, né? É a coisa do negativo, do positivo. Então nessa introdução aqui nós já vamos começar entrando aí sobre essa crença, a crença da espiritualidade holística. E eu vou dizer mais uma coisa para você aqui: muitas igrejas estão começando a aderir a essa crença, muitos até sem perceberem, porque estão deixando entrar, minar em suas igrejas, porque é uma crença que vem assim bem devagarinho, é uma crença que tem origem oriental. E infelizmente tem pessoas que têm tendência de querer inovar demais e acaba colocando às vezes coisas do paganismo dentro das igrejas, ou muitos vão colocando através de grupos, criando várias coisas dentro das igrejas, e os líderes às vezes não percebem, ou se percebe não fala porque não quer contrariar as pessoas, e com isso acaba deixando ir minando coisas. Depois, quando se percebe, já expandiu e para tirar é difícil, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Então hoje nós vamos falar aí dessa classe de crença, né? Porque crença existe várias. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, isso é crente, tá bom? Eu nem gosto muito de usar esse termo assim, eu sou crente, porque crente é aquele que crê em alguma coisa. É por isso que as pessoas que dão palestras motivacionais, eles falam assim: hoje nós vamos destruir muitas crenças de vocês, aquelas crenças limitantes. Então, crença é crer, né? Crente, a palavra crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Eu costumo falar que eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um cristão, né? Mas crente é todo aquele que crê em alguma coisa. E hoje nós estamos falando aqui sobre a crença da espiritualidade holística, que é essa lição de número 12. E lembrando uma coisa, hein? Essa lição de hoje caiu justamente no dia 18 de setembro, que é o Dia Nacional de Escola Dominical. Hoje nós estamos falando aqui para você, online. Então, hoje é o Dia Nacional de Escola Dominical, 18 de setembro. Dá para você programar uma coisa boa aí para os seus alunos, não dá? Para eles lembrarem que a escola dominical é super importante. Vamos fazer lá uma dinâmica, cabe a você criar alguma coisa. E por falar nisso também, eu estou pensando em escrever o meu terceiro livro, o meu terceiro e-book. Só que esse eu estou pensando em falar somente de escola dominical. O que vocês acham? Vocês que estão me ouvindo aí, façam um comentário aí embaixo. Aproveita e deixa a sua opinião sobre o que você queria ouvir nesse livro, ou ver ou ler nesse livro, que por enquanto eu estou fazendo pesquisas sobre as escolas dominicais das igrejas, porque eu percebo que tem muita falta de muita coisa, dinâmica, tem igreja que não tem recurso, mas tem que saber aproveitar o que tem para fazer uma dinâmica, para os alunos entenderem a aula. Então eu quero fazer agora um sobre especificamente escola dominical. Eu já tenho 2 aí, né? Que é o Manual do Cooperador e 15 Passos de Sabedoria. Então eu quero fazer agora sobre escola dominical. O que você acha? Comenta aí embaixo aí e me fala assim: Adonias, faz falando sobre isso,
porque eu percebo que essa escola dominical está assim, assim, assim. Então, comenta aí que eu quero saber, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula, que depois isso aí eu comento em outros vídeos. Mas comenta aí, não deixa de comentar não, porque qual é a sua animação quando você chega na sua igreja para a escola dominical? Atrai ou não atrai? A aula atrai os alunos ou não? Como que você chama a atenção dos alunos? É sobre essas coisas aí que eu quero escrever para ajudar muitas pessoas, tá bom? Então aqui falando sobre o nosso assunto sobre a espiritualidade holística, eles acreditam em coisas do universo. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, mas que coisa negativa, eu sinto aqui uma corrente negativa e não sei o que. Isso aí vem tudo de uma coisa oriental, isso vem tudo lá da parte oriental, e as igrejas do Brasil lá vão se adaptando a muitas coisas, né? Porque tem muitas crenças por aí, eu não vou ficar citando o nome aqui porque isso causa muita polêmica aqui no YouTube, não é isso? Mas existem muitas religiões por aí que crêem nessas coisas. Não, isso aqui causa uma força negativa, traz uma força negativa para dentro de casa e não sei o que. É mais ou menos nesse nicho aí, entendeu? E muitas igrejas estão até falando isso, até em cima dos púlpitos. Temos que tomar cuidado, meu Deus, vamos tomar cuidado. Entrando então aí no ponto 1, na pincelada da introdução, você já teve uma noção sobre a espiritualidade holística e teve mais ou menos uma noção sobre o que fala essa lição. E no ponto 1 aí, onde fala do fenômeno religioso, né? Aqui, nesse ponto número 1 aqui Jesus, trazendo assim de uma forma resumida para nós, aqui Jesus ele já sabia das necessidades profundas do ser humano. Ele já sabia que o ser humano ele tem tendência a se perder e a se distrair facilmente. E aqui ele deixou já explícito na Bíblia o quê? Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque sabe que o ser humano tem tendência de se perder pelo caminho, tem tendência a se distrair facilmente com as distrações que vêm pelo caminho da vida. Então aqui nesse ponto 1, Jesus ele já sabia dessas necessidades, Deus ele já sabia dessas necessidades interior do ser humano, porque todo ser humano ele tem um vazio que só é preenchido por Deus. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode se dizer que é feliz, pode ser feliz sim, mas no fundo da alma existe um vazio do ser humano que quem preenche esse vazio é só Deus. O ser humano, aqui nesse ponto 1 para a gente entender, o ser humano ele tem necessidade de adorar algum tipo de santidade. O ser humano ele tem a necessidade de adorar a um tipo de Deus. Só que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador, ele já nos deixou através da Bíblia como que nós encontramos esse Deus verdadeiro para preencher esse vazio dentro de nós, aonde nós precisamos, nós necessitamos de ter esse vazio preenchido por Deus. Então, como eu disse, o ser humano, ele precisa ser preenchido, esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma. Porém, agora que nós entramos em um porém, agora que nós vamos abrir um parêntese, porém, o diabo com a sutileza dele, ele sabe que o ser humano precisa de adorar um Deus. O diabo ele sabe que o ser humano necessita de adorar a Deus, a uma santidade. Aí o que o diabo faz? Vai lá e se apresenta para essas pessoas e tenta desvirtuar essas pessoas do verdadeiro Deus. Porque ele já sabe que todo ser humano tem um vazio e que precisa ser preenchido por Deus. Porém, ele quer se colocar no lugar do Deus Criador. Porque o diabo ele é muito invejoso. Ele quer tomar o lugar de Deus a qualquer custo. Ele quer ser igual a Deus. Então ele tenta imitar a Deus. E quando a pessoa não está enraizada, não está firmada em Deus, muitos vêm com ideias, com ideologias para cima dela e ela acredita. Então é aonde que a pessoa começa a acreditar em religiões orientais, em religiões de um lado, em religiões do outro. E aquilo que ela acredita de início, ela já vê como a verdade absoluta e começa a adorar ali, através daquilo que ela aprendeu.
Então, o diabo ele sabe disso, que o ser humano precisa ser preenchido esse vazio. Então ele se coloca no lugar, oferece muitas coisas às vezes e as pessoas acabam participando daquele banquete que ele oferece e acaba se perdendo pelo caminho, acaba se distraindo pelo caminho. Então ele quer colocar no lugar de Deus para ser adorado no lugar de Deus, porque ele sabe que o ser humano precisa e procura algo para adorar. Então aqui nesse ponto número 1, onde fala do fenômeno religioso, Jesus sabia dessas necessidades, que o ser humano precisa de algo sagrado dentro de si. Mas aí Satanás vai lá e coloca as ilusões, né? Entra no caminho do ser humano e tenta enganar, iludir o ser humano, fala assim, não, ó, é só você me adorar, é só você fazer assim, 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 né? Ó, essa religião aqui, fica tranquilo, qualquer caminho leva para o céu. Então, a intenção é essa, dizer que qualquer caminho leva para o céu, só que para o céu não existe atalho. Não existe atalho para o céu, não é todos os caminhos que levam a Deus, não, né? Igual as pessoas costumam dizer, qualquer caminho leva a Roma, é um ditado, né? Não, para o céu é diferente. Não é todas as religiões que a pessoa pensa assim, apenas escolhe uma religião e você vai estar servindo a Deus em qualquer religião. Apenas escolhe uma, tá, e se a pessoa escolher uma religião que não adora a Deus, escolher uma religião que vai contra os princípios que Deus ensina, aí vai para onde? Qual é o destino final dessa alma? Então o ser humano ele tem que entender e tem que pesquisar o seguinte, ele tem que analisar, tá, isso aqui que está sendo oferecido para mim, isso vai me levar até onde? Bom, deixa eu começar a ler a Bíblia aqui para ver se vai bater essas informações. E aí você começa, não, essa daqui não bate, essa também não bate. Não, mas isso aqui veio do paganismo, isso aqui não adora a Deus. Não, isso aqui está falando de adoração ao diabo. Não, sai fora então, sai fora, né? Então o ser humano, nós temos que ficar esperto em procurar, pesquisar as coisas. Não é aceitar qualquer coisa que chega de bandeja não, porque o diabo ele vai te oferecer muitas coisas para te iludir ou para me iludir. Cabe a mim pesquisar se eu vou aceitar ou não. Porque não é qualquer coisa que temos que aceitar, não. Porque nem tudo. Às vezes a pessoa está pensando que está até adorando a Deus e não está. Deus não está nem se agradando disso. Temos que ser esperto e oferecer um culto racional a Deus, com raciocínio. Vamos prestar atenção. Como eu sempre costumo dizer, não vamos ser meninos na fé, não. Não vamos ser meninos na área espiritual, não. Vamos crescer, vamos pesquisar. Porque a enganação está em todos os lugares e está minando agora com essa sutileza da espiritualidade de várias coisas querendo minar. Infelizmente, muitos líderes estão aderindo a várias ideias aí e estão implantando em suas igrejas com inovações que às vezes são coisas que não provêm de princípios bíblicos. Então, vamos ficar ligados nisso aí, tá bom? Bom, no ponto 3 e no ponto 4, ainda falando desse assunto da espiritualidade holística, né? Vamos aqui partir para esse ponto 4 aqui, aonde que fala desses dois pontos aqui, do holismo, e para eles tudo é energia cósmica que vem do cosmo. É assim, que para eles o cristianismo é uma religião ultrapassada, né? Para eles o cristianismo é uma religião que precisa ser inovada, precisa ser mudada. Mas aqui, eu vou abrir outros parênteses aqui, por quê? Aqui eles acreditam nisso. E como eu disse, tem muitas pessoas que estão acreditando que realmente o meio evangélico precisa mudar. Eu estou falando agora de evangélicos. Eu estou falando de evangélicos agora. Eles acham isso também. Muitas pessoas pensam dessa forma, que precisa mudar muita coisa, que muita coisa está obsoleta, está ultrapassada. Aí o que acontece? Essas pessoas acabam aderindo ao misticismo, acabam aderindo a objetos dentro de igreja, né? Aí com amuletos, outros pegam uma pulseira e colocam assim, ó, se você usar essa pulseira aqui por 1 ano, né, e tal, vai vir isso. Aí começa ali o paganismo entrando, o misticismo entrando, as pessoas acreditando naquele amuleto ali que coloca no braço ou no pescoço, coloca aquilo ali, fala, não, é igual umas pulseiras que saiu aí há pouco tempo, que uns falaram que tirava a dor, né?
Aí eu vi uma pesquisa na internet dizendo, um médico dizendo que aquilo ali, eles avaliaram aquilo ali, pesquisaram direitinho, aquilo ali não tinha nada a ver com cura, mas é a mente da pessoa. Então muitas igrejas estão aderindo a esse tipo de crença, aonde coloca objetos, amuletos, entrega na mão das pessoas, fala assim, não, coloca, fica pelo menos um ano aí no seu braço, ou leva, pendura isso aqui lá atrás da sua porta. As pessoas, infelizmente, estão aderindo, estão implantando, estão deixando dominar em suas igrejas o misticismo e também a superstição. Você lembra lá na época da sua avó? E eu na época da minha avó, dos meus avós, dos meus tios, dos meus pais? Antigamente existia muito essa coisa de superstição. E infelizmente os crentes, em vez de crescer, continuam sendo criancinhas na fé e na espiritualidade ainda, tomando leitinho até hoje, de uma forma espiritual de dizer, coisas que era falado antigamente como superstição e tal, as pessoas estão aderindo a isso agora. Está trazendo superstições para dentro da igreja, está trazendo amuletos para dentro da igreja, está acreditando mais nos amuletos do que em Deus, coloca a sua fé mais naquele amuleto do que em um próprio Deus, e estão colocando isso aí como se fosse uma coisa, né? Se aquilo ali fosse realmente uma coisa que fosse dar o resultado para eles. Olha, deixa eu te falar uma coisa, para você exercitar a sua fé, você não precisa de nenhum amuleto, você não precisa de nenhum objeto para aquilo ali simbolizar a sua fé. Se você tem fé em Deus, você acredita em Deus mesmo sem ver nada, porque fé é enxergar além da nossa visão, além daquele final do caminho lá na frente. Isso é fé. Fé é crer no impossível. Fé não é você usar um amuleto como amostra ali para você acreditar. Para de acreditar em superstições. Existem muitos misticismos entrando dentro das igrejas, muitas superstições entrando dentro das igrejas, muitos líderes estão permitindo isso, os crentes não querem nem saber, porque muitos não querem nem saber, só querem cantar, 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 e tudo que as pessoas às vezes falam lá na frente, eles pegam isso como verdade. Então temos que tomar cuidado até quem levamos para pregar em nossas igrejas. Ah, eu gostei do fulano que ele está na mídia, ele está em evidência, eu vou levar. Procura primeiro saber a vida dessa pessoa, a vida no dia a dia dela, aonde ela mora. Não fica levando qualquer um para a sua igreja de qualquer jeito não, porque muitas das vezes eles levam heresia para dentro da sua igreja e depois para tirar essa heresia o pastor vai ter o maior trabalho do mundo. Porque para entrar é fácil, mas para tirar é muito difícil. Porque o ser humano ele se adapta facilmente com muitas coisas que agrada a ele. E para tirar isso é complicado, tá? Porque nós vivemos de quê? De renúncia. Nem tudo que achamos legal, nem tudo que achamos bonito, nem tudo que foi divertido, podemos fazer. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo agrada a Deus. Às vezes vai agradar o público, mas Deus não está se agradando. Então temos que tomar cuidado com superstições, coisas místicas, amuletos. Fica ligado, gente. O povo pagão lá atrás, eles faziam tanta coisa se tornarem Deus, que o ser humano hoje em dia, hoje os crentes têm que tomar muito cuidado, porque está levando tanta coisinha para dentro da casa de Deus, daqui a pouco, meu amigo, tem que tirar um dia só para fazer uma limpeza, só de coisa suja, entrando dentro da casa de Deus. É por isso que muitas igrejas ficam fria, gelada, porque vai só permitindo entrando coisas, e aí eu acredito, conjectura minha, eu acredito que chega uma hora que Deus fala assim, mas espera aí, eu estou ficando de lado, eles estão colocando a fé deles naquilo ali, naquele ritmo ali, naquela coisa ali, naquele objeto ali, e a igreja vai só ficando gelado, e o mato dentro da igreja, o mato vai só crescendo, isso simboliza pecado. Os matos dentro das igrejas vai só crescendo, daqui a pouco a igreja está toda suja de pecado. E aí para fazer a limpeza, quem vai entrar com a foice para fazer a limpeza, no modo de dizer, quem vai entrar com a ferramenta para fazer a limpeza? O pastor que vai sofrer para tirar, tá? Então temos que tomar cuidado. Bom, vamos partir aqui então para a nossa conclusão. Eu estou fazendo um resumo porque essa lição aqui eu quero fazer ela bem resumida para você entender. É por isso que eu já deixei bem explicadinho de uma forma bem rápida aqui, para não tomar muito o seu tempo, mas para você pescar a informação. Se você for esperto, você já pescou as informações que eu dei aqui e você já vai estar bem consciente na sua lição,
junto lá com os irmãos, tá bom? Aqui no final da conclusão, deixa eu só te lembrar, eu deixo sempre aí embaixo aí o link do meu livro, tá bom? Que é o Manual do Cooperador, e também 15 Passos de Sabedoria, onde eu ensino os cooperadores todas as funções da igreja. É só você clicar no link que lá tem todas as informações, para eu não tomar muito o seu tempo aqui. Mas a conclusão é o seguinte: vamos ficar ligados dentro das nossas igrejas, com a nossa vida, vamos tomar muito cuidado com o paganismo entrando dentro das igrejas, vamos tomar cuidado com as coisas místicas entrando dentro das igrejas. Muitas igrejas aderindo a amuletos, como eu disse, a objetos, colocando a sua fé ali. E tem muitas igrejas por aí que estão vendendo esses objetos caro. Eles têm uma persuasão em cima das pessoas sobre esses amuletos. E além deles fazerem as pessoas acreditarem naquele amuleto, naquele objeto, eles ainda vendem aquele ali, né? Às vezes por 50, 60 reais, e estão, ó, fazendo a grana e enchendo o bolso. Tá bom? Fé. Fé é acreditar sem ver. Isso é fé. Tomé, ele duvidou, né? Não foi Tomé? Tomé, Jesus apareceu para nós, Tomé, e tal, daquele jeito. Tomé falou o quê? Só acredito se eu ver. Só acredito se eu tocar. Não é isso? Então, tem muitas pessoas que só acreditam que é Deus se ele vê alguma coisa, se ele tocar alguma coisa, se ele usar alguma coisa para saber. Não, Deus está aqui, ó, Deus, isso aqui vai fazer eu ter minha vitória. O que vai fazer você ter a sua vitória é Deus, é a sua fé. E fé independe de objeto. Eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus? Você vê Deus? Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. E eu acredito que Deus existe. Eu sei que Deus existe porque as experiências que eu já tive na minha vida me faz crer, me faz acreditar e me faz andar só para frente. Se eu fosse contar todas as minhas experiências que eu já tive com Deus, um vídeo desse daqui teria que ser pelo menos de 4, 5 horas e ainda não ia dar. As experiências que eu já tive com Deus, a voz de Deus falando aos meus ouvidos, na minha mente. Eu não preciso de um amuleto para acreditar que Deus está comigo. Eu não preciso de um amuleto, de um objeto para crer ou para acreditar que Deus vai me dar a minha vitória. Não, se Deus falou, eu vou te dar a sua vitória, persista, insista, continue orando, eu vou te dar a sua vitória. Então, eu creio, Senhor. É assim que funciona. É assim que funciona. Fé é acreditar, mesmo às vezes sem ver nada pela frente. Isso é fé. Então vamos tomar cuidado com essas coisas entrando, minando dentro das igrejas. Vamos tomar cuidado com essas crenças. Não vamos nos unir, não. Vamos tomar cuidado aí com o ecumenismo. Vamos tomar cuidado com essas uniões que está fazendo. Vamos tomar cuidado com parcerias que fica fazendo com outras religiões que às vezes não bate com a sua, não bate com os princípios bíblicos. Tome cuidado com esses anéis, com essas alianças que você faz, talvez com outras, né? Para não quebrar os princípios bíblicos, os princípios éticos da sua igreja ou os princípios que Deus ensina dentro da Bíblia. Então, ó, olhos abertos, tá bom? Vou parar por aqui. Vou só pedir uma coisa para você, pode ser? Se inscreva aí no canal. O YouTube está me exigindo pelo menos 1000 inscritos para ele mandar os meus vídeos para mais pessoas. Se inscreva aí no canal, comenta aí a respeito daquele assunto que eu falei que eu quero fazer um e-book sobre escola dominical. Vê aí para mim o que você acha e fala comigo, que aí eu vou começar a pegar as ideias e vou começar a fazer também os meus inscritos para oferecer para as pessoas, tá bom? Eu também já estou pesquisando em outras igrejas a respeito disso para melhorar o nosso ensino como professor, tá bom? Um ótimo dia para você, fica na paz do Senhor.